Eu começo hoje orando a Deus, agradecendo pelo dia, agradecendo pela graça dele em nossas vidas. Convido você a orar comigo nesse instante. Nosso Deus, muito obrigado pela bênção de poder estar na tua presença, Senhor Deus, para refletir na tua palavra. Acredito que o Senhor tem a falar ao coração de cada um daqueles que prontamente, ó Deus querido, decidem, Senhor Deus, diante de Ti, parar um tempo, Senhor Deus, para ler a palavra do Senhor, para, ó Deus querido, refletir naquilo que, ó Deus, é importante para as suas vidas. Ó Pai, neste instante ainda, Senhor Deus, rogamos que o Senhor abençoe todos aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão de luto. Ó Deus, que o Senhor chegue em seus corações, em suas vidas e console, Senhor Deus. Ó Pai, em tempos tão difíceis que estamos vivendo, Senhor, te agradecemos porque, ó Deus, o Senhor é o nosso consolo. O Senhor, ó Deus querido, é aquele que nos criou, tem propósitos definidos para nós e confiados nisso, Senhor Deus, prosseguimos enquanto aqui estamos neste mundo. Fala conosco nesta hora. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja com sua vida, seja com a sua família, seja contigo, seja com todos aqueles que se aproximam de ti. Nós temos a alegria neste dia do Senhor, de refletirmos em sua palavra. Você é convidado a pensar comigo naquilo que Deus já tem posto no meu coração, e eu tenho falado já alguns encontros sobre o que eu aprendi no discipulado. Hoje, Deus pôs no meu coração ministrar sobre o discipulado mais uma vez, e eu acredito que você vai ser muito abençoado. Cada um daqueles que pararem nesta hora para refletir um pouquinho na palavra de Deus vão ser muito abençoados. Então vamos lá. Hoje nós vamos pensar sobre os objetivos e as exigências do discipulado. O discipulado de Jesus tem objetivos bem claros e definidos, e também tem suas exigências. E aí nessa introdução eu quero falar um pouquinho sobre o que Deus falou muito ao meu coração nessa época. E cada vez que eu vejo esse material, eu sou muito abençoado e acredito que você vai ser abençoado desde essa introdução. Observa bem. Se nós pensarmos sobre os discípulos que Jesus escolheu, se você parar e pensar, fizer uma pesquisa na palavra de Deus sobre os discípulos que ele escolheu, você vai observar que Jesus escolheu pessoas imaturas. Isso mesmo. Eles eram pescadores, eles eram rudes, eles eram extremistas. E exemplos disso nós temos Simão, o Zelote, Mateus, coletor de impostos. Temos uma outra característica de discípulos que Jesus escolheu. Alguns deles eram impulsivos. Exemplo, Pedro. Lembra de Pedro e a questão da espada e o fogo sobre as cidades? Também temos outra característica, eles eram pecadores, como todos os demais, claro. Mas o exemplo aqui, Mateus, o publicano, e aquela pergunta, quem seria maior no reino dos céus? Isso demonstra a imaturidade desses homens, demonstram que eles eram pecadores. Eles eram também perplexos, eles eram indecisos, eles eram duvidosos, eles eram hesitantes, eles eram irresolutos, eles eram espantados, eles eram atônitos. Eles também eram, sabe o quê? Ignorantes. Eles não conheciam muito sobre as escrituras da época. É verdade isso. E também eles eram cheios de preconceitos. E um exemplo é a reação deles em relação à mulher samaritana e às crianças. Lembram desses episódios? Também eles eram instáveis.
Isso se percebe na atitude de Tomé e de Pedro, demonstra a instabilidade deles. Mas interessante como Jesus escolheu pessoas assim. Isso nos dá esperança, isso me traz muita alegria, porque até hoje Jesus, ele escolhe pessoas, ele chama pessoas, e as pessoas que Jesus chama, todas elas, de certa forma, parecem um pouco com os discípulos que ele escolheu no princípio. Eu e você somos pessoas que Jesus chama para ser discípulos, seguidores dele, pessoas que andam junto com ele, e ele sabe as minhas características e as suas características, e assim é a minha vida e a sua vida cheia de defeito. Mas Jesus, ele olha para cada um de nós com esse propósito de nos chamar para fazer com que eu e você possamos estar bem junto dele, caminhar com ele e sermos chamados por ele mesmo de seus discípulos, de seus amigos. Os objetivos de Jesus para com essas pessoas, para com esses que ele chamou, eram bem também definidos, assim como é para nós. Observe bem. Eles, como disse as características aqui, nós vamos então ver os objetivos de Jesus para esses discípulos. Jesus queria fazer com que esses discípulos, ou que seriam chamados de seus discípulos, Jesus queria formar neles ideais justos. Jesus queria firmar neles convicções fortes. Jesus queria relacionar eles com Deus. Jesus queria relacionar os seus discípulos entre si. Jesus queria resolver os problemas da vida deles. Jesus queria formar caracteres maduros naqueles discípulos. Jesus queria preparar aqueles discípulos para os problemas que eles enfrentariam, e Jesus queria então que eles amadurecessem. E Jesus queria também preparar os seus discípulos para o serviço. Então, nessa introdução rápida aqui, nós podemos ver as características dos discípulos que Jesus escolheu e, ao mesmo tempo, os objetivos que Jesus tinha em chamá-los. Então, desde já, a gente pode aqui tirar lições dessa própria introdução. Ou seja, Jesus nos chama como nós somos. Jesus nos chama na condição que estamos. Mas Jesus tem objetivos definidos para nós ao nos chamar. Ele quer nos transformar. Ele quer fazer de nós pessoas como Ele quer que nós sejamos. Então, Jesus, ele não discrimina ninguém. Ele chama qualquer um de nós. E se você tem recebido a palavra do Senhor, se Jesus tem falado contigo, se você tem convicção, certeza que Deus ama você, que bom que você tem essa convicção. Agora saiba que ao chamar você para ser discípulo dele, é preciso que você entenda que você não será a mesma pessoa. Você mudará, ou seja, você será uma pessoa transformada por ele. Muito bem, e é justamente nessas coisas que ele vê à mente. Mas será que eu sendo assim, será que eu pensando assim, eu não preciso continuar assim então, e mesmo assim ser de Jesus? A questão é que Jesus, tendo objetivos claros, definidos em nos chamar, em te chamar, ele quer, como já disse, nos transformar para sermos como ele quer. E aqui então, nós vamos ver nesse momento então algumas exigências. Nós temos aqui 7 exigências que aprendemos no discipulado sobre essa questão de sermos discípulos. 7 exigências de Jesus para o discípulo. Então, ao nos chamar por amor, ao nos chamar por escolha dele mesmo, ao nos chamar, ele tem objetivos para nós. E assim também, ele então, para que esses objetivos sejam cumpridos, então, ele então faz com que nós vejamos, ouçamos, aprendamos dele e assim ouvimos quais as exigências que ele nos dá. Nós vamos hoje ver somente 3 exigências de Jesus para aqueles que ele chama para ser seus discípulos. Observe bem, acredito que nesse tempinho que nós vamos passar juntos, vai ser realmente muito bom ouvir essas exigências dele para a sua vida, para a nossa vida. Então,
Vamos ver a primeira exigência de Jesus para o discípulo. Se você se sente chamado para ser seguidor de Jesus, então observe a primeira exigência. Vamos então ler Lucas capítulo 14, versículo 25 ao 35. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 14, 25 ao 35. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. A primeira exigência de Jesus para o discípulo é supremo amor por ele, ou seja, supremo amor por Jesus. Anote aí. Primeira exigência de Jesus para quem aceita o chamado para ser seu discípulo é ter supremo amor por Jesus. Então nós vemos aqui nesse texto, quando grandes multidões acompanhavam Jesus, seguiam Jesus, viam os milagres, viam as maravilhas que Jesus fazia. De repente nós vemos Jesus voltar-se para a multidão, olhar para a multidão e dar uma palavra, de certa forma, assim, muito constrangedora, ou seja, porque aquilo com certeza constrangeu muita gente. Ele se vira para a multidão, ele se volta, na verdade, para a multidão e diz: olha, se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, ser discípulo de Jesus faz com que nós entendamos que o amor primeiro é a Jesus. Nós precisamos entender que nosso amor primeiro não é o nosso pai, nem a nossa mãe, nem a nossa esposa, nem aos nossos filhos, nem a nossa própria vida. Então é preciso ter essa convicção, ter essa convicção forte de que o nosso amor a Jesus é em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. Então Jesus ele faz essa declaração aqui. E diz mais, né? E quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. E ele conta uma história, ele faz uma alusão aqui. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro a calcular? Né? E fala de um rei que indo à guerra não observa se pode realmente a guerra ou então pede condições de paz. E aí ele termina essa palavra aqui dizendo o seguinte: olha, assim pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então a exigência do amor supremo a Jesus é no sentido de renunciar a tudo aquilo que a gente tem. O que nós temos? E aí eu quero levar a você a pensar, não é na questão, muitas vezes, do ter condições financeiras, ter bens. Não é isso, nem tanto isso, mas é a questão do que nós temos dentro de nós. Quanta coisa nós precisamos tirar de nós. O que nós vimos há alguns dias atrás, quem pôde acompanhar,
e pode ainda acompanhar, né, solicitando a questão do estudo sobre áreas fracas. Quantas áreas fracas nós temos? Quantas coisas que nós temos em nossa mente, em nosso coração, que precisam ser tiradas de nós, renunciadas de nós, né, para que nós possamos realmente estar caminhando com o Senhor Jesus. Eu preciso amar a Jesus com amor supremo para poder ser discípulo dele. Então, se você tem um chamado para ser um discípulo de Jesus, saiba que você precisa ter supremo amor por ele. E aí, vemos então a segunda exigência de Jesus para o discípulo. Eu quero então que você abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 16, versículo 24, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se eu quero, se eu tenho entendido, se eu tenho ouvido Jesus falar comigo, é preciso que eu entenda que Ele está me chamando para segui-lo, para ser seu discípulo. Então eu preciso entender que eu devo segui-lo abnegadamente. Observe nesse versículo, mais uma vez: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu preciso seguir Jesus abnegadamente, ou seja, eu preciso seguir Jesus com a submissão incondicional. É muito bom seguir a Jesus quando as coisas estão bem. É muito bom seguir a Jesus quando somente recebemos bênçãos, somente somos abençoados e podemos então abençoar os outros. É muito bom seguir a Jesus quando a nossa saúde está muito boa. É muito bom seguir a Jesus quando está tudo em paz. É muito bom seguir a Jesus quando todos ao nosso redor e nós estamos muito bem. Mas é preciso entender que a exigência de seguir a Jesus abnegadamente é no sentido de segui-lo de forma incondicional. Estando as coisas boas, estando o ambiente bom, estando tudo bem, que bom. Mas se as coisas estiverem ruins, se nós não estivermos gozando de tanta saúde, se nós não estivermos vivendo tão bem como nós gostaríamos de viver, se as nossas condições não estão tão boas como nós queríamos que estivesse, mesmo assim, é preciso que nós estejamos seguindo realmente Jesus. Entendendo que o supremo amor por Jesus, que é a primeira exigência, me leva então a segui-lo abnegadamente, porque o amor dele, né, o relacionamento com ele, a caminhada com ele, é algo que me incentiva, que me leva a segui-lo mesmo quando as coisas estão difíceis. E aí é que aí é que nós vamos então nos apegar a Jesus. Então, observa, negue-se a si mesmo, ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Então é preciso que eu aprenda a seguir Jesus de maneira abnegada. Ou seja, tudo bem? Legal, vou seguir a Jesus. Está tudo mal, mas eu continuo com Jesus. Como diz uma canção que diz assim: se dos meus olhos me faltarem toda a luz, só não me falte a presença de Jesus. Me falte água, ou alimento, ou suprimento para o amanhã que vem. E aí, se dos meus olhos me faltarem toda a luz, só não me falte a presença de Jesus. Isso é o que é mais importante. Essa presença do Senhor em nossas vidas deve nos animar, deve nos alentar, para que mesmo em momentos, inclusive esses que estamos vivendo nesse tempo, nós possamos dizer: sou discípulo de Jesus, tenho alegria em segui-lo, mesmo que as coisas não estejam tão bem como eu gostaria que estivesse. Tá bom? Então, primeira exigência, supremo amor por Jesus. Segunda exigência, abnegação, ou seja, submissão incondicional. E aí, a terceira exigência, usando esse mesmo versículo de Mateus 16, 24, que eu quero repetir aqui. Mas se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, a terceira exigência de Jesus para o discipulado é que nós o sigamos
com deliberada escolha da cruz. E nesse ponto eu vejo como algo tão maravilhoso poder pensar nisso e poder trazer para você o que eu entendo sobre essa questão da deliberada escolha da cruz. Presta bem atenção, olha para o versículo da palavra do Senhor, quando Jesus diz: negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer estar me seguindo, deve negar-se a si mesmo. Mas imagina que nós, ao ouvirmos a palavra do Senhor, decidamos seguir a Jesus simples e exclusivamente porque temos medo de ir por não segui-lo, por não decidir segui-lo, atender o chamado dele, quando ele nos chama. Nós decidimos segui-lo por chegarmos à conclusão: puxa vida, se eu não seguir a Jesus, quando eu sair desse mundo, como será? Já que nós cremos, acredito que quem esteja assistindo acredita que a vida não é somente essa aqui. Há um céu, há um novo céu, há uma nova terra que aguarda aqueles que acreditam em Jesus, que creem que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, que creem que Jesus morreu na cruz para pagar no meu lugar, no seu lugar, os nossos pecados. Acredito que aqueles que estão assistindo acreditam assim. E assim o que acontece é que, de repente, ao sabermos disso, decidimos seguir a Jesus por medo de ir para onde? Para o inferno. E aí eu decido seguir Jesus, eu tenho que seguir mesmo, então eu vou segui-lo. Saiba que não pode ser assim. Nós não podemos seguir a Jesus somente por medo. E, na verdade, não há lugar para o medo quando ouvimos a voz de Jesus. Não há lugar para isso. Por quê? Porque Jesus, ele mostra o seu amor. Deus mostra em Jesus o seu amor para conosco. E aí, ao ouvirmos Jesus falando, nós estamos ouvindo o próprio Deus falando. Felipe disse assim: mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus disse: eu estou há tanto tempo convosco que você diz: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Em outra ocasião, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ou seja, a manifestação de Jesus é a própria manifestação de Deus neste mundo. E quando eu ouço a palavra de Jesus, entendo a palavra de Jesus e que Ele me chama a segui-lo, o que acontece comigo? Eu devo tomar uma decisão em seguir Jesus por responder a esse amor dele. Então não há lugar para o quê? Para o medo. Não há lugar para isso, no sentido de agora dizer: eu tenho que seguir, porque ai de mim se não seguir Jesus, e senão vou para o inferno. Jesus não quer que nós o sigamos, Jesus não quer que nós sejamos seus discípulos dessa forma. Jesus quer que nós o sigamos com deliberada escolha, ou por deliberada escolha. Ou seja, eu devo querer negar a mim mesmo por deliberada escolha. Eu devo querer negar a minha vida, quando a minha vida não é aquilo que Jesus quer, por deliberada escolha. Eu devo ter prazer nisso. Isso é deliberada escolha, de boa vontade. E aí vem a outra parte do versículo que diz: tome a sua cruz. E quando eu vejo esse versículo falando sobre que quando Jesus diz: tome a sua cruz, eu penso e entendo e falo assim, para que nós entendamos qual é a cruz do discípulo. Eu vejo muitas pessoas, de vez em quando, falando, a minha cruz, aí começa a citar, qual é a sua cruz? E aí eu quero que você pense aí onde você está ouvindo, se pensar em cruz, qual é a cruz que você tem levado? Quais têm sido as suas cruzes? Quais as cruzes que você tem levado? Olha, aquele que recebe o chamado de Jesus só deve levar uma cruz. E sabe qual é a cruz que eu devo levar? Sabe qual é a cruz que você deve levar?
é a sua própria cruz. A questão é, qual é a sua cruz? Ou qual deve ser a sua cruz? E aí, para entender qual é a cruz do discípulo, qual é a cruz, o que significa a cruz do discípulo, eu fico pensando, eu quero levar você a pensar, qual foi a cruz de Jesus para que você possa entender qual é a sua cruz como discípulo. A cruz de Jesus não foi simplesmente aquele madeiro que ele levou em suas costas. Muito mais pesado do que o madeiro, do que as chicotadas que ele levou, do que os socos, as cuspidas e a coroa de espinho e a crucificação, que levou à crucificação, muito mais do que isso. Jesus levou, o maior peso que Jesus levou foi o peso dos meus pecados, foi o peso dos teus pecados, de toda a humanidade, de todos os tempos. Jesus ali na cruz, ele levou sobre si os meus e os teus pecados, como diz a palavra de Deus. Então, a cruz de Jesus foram os nossos pecados. A cruz de Jesus foi pagar o preço por nós. E aí, entendendo qual foi a cruz de Jesus, eu posso entender qual é a minha cruz como discípulo. Então, Jesus levou sobre si a minha vida morta. Jesus levou sobre si a minha vida e a sua vida que estava morta em pecados. O peso da cruz de Jesus era muito grande, não foi somente por uma pessoa, mas por todos. Mas isso é válido para aqueles que creem nele, para aqueles que ouvem a palavra de Deus e recebem essa palavra e acreditam e se subordinam, se submetem a Jesus. Não numa fé simplesmente sentimental, mas numa fé que o leva a segui-lo, numa fé que o leva a renunciar à vida, ou na vida, tudo aquilo que você percebe que Jesus, que Deus não se agrada. E aí, quando nós entendemos isso, que Jesus levou sobre si os nossos pecados, que ele carregou sobre si, tomou sobre si cada um dos nossos pecados, e nós pensarmos então, paramos para pensar então qual é a minha cruz hoje? Então, já que Jesus levou os nossos pecados, nós devemos levar então a nossa cruz. E qual é então a nossa cruz? A nossa cruz deve ser a vida de Jesus em nós. Para muitos, esse é um novo significado de qual seja a cruz. E é muito bom levar Jesus sobre nós. Jesus sobre nós no sentido de estar em nós. Sobre, no sentido de que ele é levado em nossas vidas. Nós, ao caminharmos nessa vida, podemos levar Jesus. É um grande desafio. Lembremos-nos, aqueles que foram escolhidos por Jesus, eles não eram por si próprios preparados para isso. Eles eram imaturos, eles eram indecisos, eles eram ignorantes, eles tinham seus defeitos, mas Jesus os escolheu como escolheu a mim e a você. Jesus escolheu a cada um de nós que temos ouvido a sua palavra, para que nós sejamos seus seguidores, seus discípulos. E os discípulos, aqueles primeiros discípulos, eles foram aprendendo. Jesus tratou a vida deles. Nós vamos poder aqui, com a graça de Deus, no próximo encontro, dar prosseguimento a essas exigências de Jesus para o discípulo. Hoje somente estamos vendo essas 3 exigências: supremo amor por Jesus, abnegação e deliberada escolha da cruz. Eu preciso seguir Jesus deliberadamente. Ou seja, seguir a Jesus levando a cruz, escolhendo a cruz. Que cruz? A vida de Jesus em minha vida. Então, se eu amo a Jesus com supremo amor, se eu sigo a Jesus abnegadamente, isso vai fazer com que eu siga Jesus deliberadamente. É a única forma das pessoas verem Jesus em nós, é se nós levarmos Jesus em nós. A cruz do discípulo é o testemunho de Jesus, é a vida de Jesus. E claro que tudo isso leva com que nós, então, paguemos um preço. Muitas pessoas vão nos amar, vão amar a nossa vida, vão amar o nosso testemunho por causa de que nós levamos Jesus em nós.
E muitas delas se converterão a Jesus por causa do nosso testemunho. Mas tantas outras nos odiarão. Nós seremos perseguidos por causa de Jesus. Nós seremos perseguidos por sermos discípulos de Jesus. Nós não seremos entendidos porque decidimos seguir a Jesus e somente Jesus de acordo com as Escrituras, a palavra de Deus. Mas como é maravilhoso ter a convicção de que estamos agradando a Deus porque ouvimos a sua palavra e decidimos então segui-lo como seu discípulo. Que eu e você, que nós possamos então, de muita boa vontade, lá dentro, no profundo do nosso coração, tomar essa decisão de ser um seguidor, de ser um discípulo de Jesus. Não é fácil, mas é maravilhoso. É maravilhoso poder viver com Jesus. E Ele vai trabalhando em minha vida e na sua vida, para que um dia nós sejamos parecidos com Ele. Porque esse é o propósito do discipulado. Que nós, o propósito, podemos assim, final do discipulado, quando eu digo final, que vai se cumprir, é que nós sejamos parecidos com Jesus. Este mundo precisa muito mais do que o que você imagina, muito mais do que estão dizendo. Esse mundo precisa de discípulos de Jesus, porque Jesus, Ele se apresenta às pessoas através daqueles que o seguem. Jesus se manifesta às pessoas e chama as pessoas a segui-lo, através daqueles que são seus seguidores, dos seus discípulos. Lembre-se que um dos objetivos de Jesus para os discípulos é justamente que eles estivessem preparados para o serviço. O mundo precisa de seguidores de Jesus, porque a diferença neste mundo se faz quando nós vivemos como verdadeiros cristãos que seguem a Jesus em conformidade com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e convida você na próxima semana a acompanhar mais outras exigências de Jesus para o discípulo. Que Deus te abençoe. Ó Deus, obrigado por tua bondade em nossas vidas mais uma vez. Eu te peço que o Senhor, ó Deus, abençoe meus queridos que receberam esta palavra nesta ocasião. Que o Senhor os abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Primeira Igreja Batista em Parnamirim estará retornando aos cultos presenciais, tá certo? No próximo sábado, dentro das normas, dentro da lei. Nós entendemos que não somos nós, que não é a Igreja do Senhor, que faz com que esse vírus se propague, porque nós temos cumprido todas as exigências, nós temos procurado nos manter corretamente e por mais que nós vejamos que estamos sendo prejudicados nessa questão de não podermos nos reunir presencialmente com todos os irmãos, mas estaremos nos reunindo com o limite de pessoas que é liberado pela lei. E no próximo sábado, agora, nós estaremos celebrando a Ceia do Senhor. O nosso culto será às 17h30. Os irmãos que queiram participar terão que dar o seu nome, tá bom? E terá um limite de pessoas para poder participar do culto. E os que não quiserem participar, que entendem que deve ficar em casa, não tem problema, fique em casa, mas você acompanhe o culto, participe, seja um participante ativo, mas também não critique aqueles que diante de Deus estão com a consciência limpa em poder estar na casa do Senhor. Nós somos livres para adorar a Deus em casa, mas também para adorar a Deus no templo, certo? Enquanto podemos, vamos fazer. E prevalece a lei maior, a palavra de Deus, a lei maior para cada um de nós que cremos no Senhor Jesus. Quem tiver seus dízimos e ofertas, podem entregar na igreja durante a semana, ou então depositar na conta da igreja, ou fazer um Pix, uma transferência, e também entregar no culto do sábado, quando nós aqui estivermos reunidos. Que Deus abençoe, dê uma boa semana a cada um de vocês, a todos que nos ouvem. Oremos mais uma vez, rogando a bênção de Deus sobre suas vidas. Ó Deus, que a tua graça, que é melhor do que a vida, seja com todos aqui. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor
venha abençoar. Rogamos que o Senhor venha abençoar a cada um. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra e com todo o povo de Deus, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém.